Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Eu penso que estamos em condições de dar início aos nossos trabalhos. O primeiro ponto da nossa ordem do dia é uma audição à Liga Portuguesa contra o Cancro. Pergunto se a delegação da Liga Portuguesa está em condições de nos ouvir. Sim. Bom dia. Teria só que pôr o som um pouco mais alto, que aqui não ouvimos, desculpe. O som. Já está audível? Está muito baixo. Melhorou? Agora sim. Bom dia. Muito bom dia, muito obrigada pela disponibilidade. Tenho a indicação que temos o Sr. Professor Dr. Vítor Lopes Rodrigues, o Dr. Ricardo Sousa, Dr. Vítor Veloso, Doutora Carla Barbosa. Mais uma vez, obrigada e pela disponibilidade para esta audição. Como sabem, esta audição foi requerida pelo Bloco de Esquerda e prende-se com o despacho do Governo que está a fazer com que os doentes oncológicos percam o direito ao atestado multiuso e consequentes benefícios. Assim é o objeto desta audição. Foi distribuída uma grelha, todos nós estamos conscientes do tempo que dispomos, e passo desde já a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, que dispõe de 4 minutos para iniciar esta primeira ronda. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Bom dia ao Dr. Vítor Rodrigues e a todos os representantes da Liga Portuguesa contra o Cancro. A razão do pedido desta audição feita pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda é a seguinte. Nós temos recebido várias denúncias de pessoas, doentes oncológicos, que desde há umas semanas, uns meses a esta parte, muitos deles têm estado a perder o acesso ao atestado multiusos e, consequentemente, o acesso a uma série de apoios sociais e benefícios que são consequência do atestado multiusos. E têm estado a perder isso porquê? Porque houve recentemente uma reinterpretação da legislação sobre avaliação de incapacidades que foi feita por despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e depois teve também consequência na interpretação que a autoridade tributária faz da mesma legislação. Na nossa interpretação, a lei sobre a avaliação de incapacidades é bastante clara. Ela diz que o grau de incapacidade é mantido, e cito, sempre que de acordo é mantido, mesmo que haja uma reavaliação ou uma nova avaliação, sempre que de acordo com a declaração da Junta Médica se mostre mais favorável ao avaliado. Ou seja, há na legislação um princípio da avaliação mais favorável. Se numa reavaliação um doente tem uma incapacidade reavaliada de 50% e já não de 70%, aquilo que a lei diz é, sendo mais favorável ao avaliado a avaliação inicial ou anterior, que era de 70%, então isso mantém-se. E parece-nos correto que isso assim seja, e aliás, essa era a interpretação e a prática que estava em vigor. Acontece que com este despacho do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que reinterpreta a lei, isso parece estar a acabar e, portanto, agora, se houver uma reavaliação que seja menos favorável, há, pelos vistos, doentes oncológicos, mas certamente outras doenças também que sejam incapacitantes, que agora estão a perder o acesso a benefícios e a apoios sociais. E aquilo que eu gostava de perguntar à Liga Portuguesa contra o Cancro e aos seus representantes é se à Liga também têm chegado casos semelhantes, qual é o volume, ou seja, são 1, 2, 3 casos, é uma exceção, ou esta reinterpretação feita pelo Sr. Secretário de Estado está mesmo a ter um impacto muito grande na vida de muitos doentes. E depois gostava também de perguntar quais são, então, as consequências desta reinterpretação
feita por despacho, que já é uma coisa um bocado estranha, um despacho reinterpretar um decreto-lei, mas quais estão a ser as consequências na vida prática e no dia-a-dia de muitos doentes oncológicos e com outras doenças igualmente incapacitantes, quais estão a ser as consequências práticas no dia-a-dia para estas pessoas. E era essa a intenção desta audição, era que a Liga nos pudesse esclarecer, então, qual é o impacto na realidade desta alteração legislativa e desta reinterpretação que está a ser feita, não só pelo seu Secretário de Estado, mas também pela Autoridade Tributária. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à delegação da Liga. Disponham do tempo como acharem melhor. Também o mesmo tempo para a resposta, 4 minutos, faz favor. Muito obrigado e, antes de mais, agora de uma maneira mais formal, cumprimentar a Sra. Presidente da Comissão Parlamentar e a restantes deputados e agradecer o convite até para podermos explicitar alguns aspectos que estavam no nosso e-mail. Sr. Doutor, eu peço imensa desculpa uma vez mais de o interromper, mas estamos com alguma dificuldade de o ouvir. Se pudesse aumentar o som ou retirar os fones, é o que me dizem aqui. Do computador. É que o teste foi feito sem fones e de modo que interfere aqui pelo menos no volume de som. Ora, veja, se... Peço desculpa, estão a ouvir-me? Estamos a ouvi-lo muito Pronto. bem, só que não estamos a vê-lo. Muito bem, agora penso que já estamos em condições. Faz favor, Sr. Peço Doutor. imensa desculpa. Não há problema, Gostava de... São estas modernices desde há um ano e meio as para cá. contingências deste período que estamos a passar, é verdade. Faz favor. Exato. Realmente nós queremos cumprimentar formalmente a Sra. Presidente da Comissão e os restantes grupos e restantes deputados e agradecer realmente a possibilidade que temos de explicitar alguns aspectos que estavam no nosso e-mail. Gostaríamos também de focar e colocar imediatamente, nós não pretendemos de modo nenhum perpetuar vitaliciamente os benefícios. Só que, na realidade, nós não... Temos visto algumas interpretações diferentes da mesma legislação e não parece que esteja propriamente muito adequado. Na realidade, determinado tipo de cut-off, chamemos-lhe assim, de mais de 60%, menos de 60%, coloca alguns problemas. Temos que ver também que determinado tipo de situações que não se compadecem propriamente com os 5 anos nas reavaliações e também que existem despesas, existem constrangimentos a nível dos doentes que não se esgotam no tratamento específico dessa mesma doença e há todo um conjunto de despesas que realmente continuam para além desta situação. Também reforçar que isto não é uma situação específica dos doentes oncológicos, é também de outras patologias também crónicas e que colocam este tipo de problemas. De qualquer maneira, é um problema muito jurídico e eu vou colocar a grande maioria da nossa audição à doutora Carla Barbosa, que pertence ao nosso gabinete jurídico, ao nosso apoio jurídico e que realmente tem, obviamente, uma visão muito mais jurídica, muito mais presente desta situação. De qualquer maneira, o nosso obrigado e, se não se importa, eu passo à doutora Carla Barbosa e vamos mudar de cadeira. Obrigado. Obrigada a nós, faz favor. Muito bom dia a todos. Respondendo diretamente às perguntas que o Sr. Deputado Moisés Ferreira colocou, em termos de números, nós temos de facto centenas de queixas de doentes oncológicos que nos têm reportado o não averbamento do seu novo grau de incapacidade após esta reavaliação. E
o que coloca aqui, de facto, diversos constrangimentos. Constrangimentos estes ao nível da vida prática, porque perdem imediatamente a isenção ao nível dos benefícios fiscais, sejam estes o Imposto Único de Circulação, seja o cálculo do IRS, de forma especial que é feita quando efetivamente se beneficia deste grau de incapacidade. Na prática, esta perda de benefícios o que faz é com que haja efetivamente uma perda económica ou financeira de um agregado familiar que, não obstante ter uma pessoa que já possa não estar numa fase ativa da doença, continua a carecer de fazer despesas adicionais decorrentes da doença que padece, porque a doença não está efetivamente curada, e nessa medida os benefícios fiscais que se traduziam num incremento financeiro daquele agregado familiar acabam por ser perdidos e acaba por levar a que haja uma redução de disponibilidade financeira para o acompanhamento destes doentes oncológicos. Em termos práticos e respondendo muito diretamente e respeitando o tempo que nos foi dado, são estes os problemas com que nós somos confrontados neste momento no que diz respeito aos doentes oncológicos, tendo nós, no entanto, conhecimento também que é uma situação que não se reporta apenas aos doentes oncológicos e tendo tido nós o contacto de diversas outras associações de doentes cujos seus utentes também estão confrontados precisamente com a mesma situação. Muito obrigada, doutora Carla Barbosa. Eu queria só informar, penso que já têm conhecimento, que se segue uma ronda pelos vários partidos, pelos vários grupos parlamentares e depois terão a possibilidade de responder em conjunto e aí com um tempo mais alargado que permite complementar melhor as respostas. Passo então desde já a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Senhor Deputado Luís Graça, tem a palavra, faz favor. Sra. Presidente, uma saudação muito especial para si, neste reencontro, a quase a meio da legislatura. Quero cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados e o Dr. Vítor Rodrigues e a Dra. Carla Barbosa, fazendo uma declaração prévia de reconhecimento para a Liga Portuguesa contra o Cancro, pela sua dimensão cívica, pelo seu trabalho social e reconhecemos a sua efetiva ligação e apoio às pessoas que lutam ou lutaram contra as doenças oncológicas. Este é um tema de grande sensibilidade, desde logo porque temos todos os anos cerca de 50 mil novos casos de cancro em Portugal. 3 milhões no espaço português. E, segundo aquilo que a medicina projeta, 1 em cada 4 portugueses terá um cancro ao longo da vida. E, portanto, se olharmos para esta sala, percebemos o impacto desta doença. As boas notícias, também há boas notícias, é que a medicina e a ciência estima que cerca de 30% a 50% dos casos podem ser evitados, prevenidos, e a taxa de sobrevivência tem aumentado progressivamente. A medicina consegue controlar hoje com sucesso cerca de 50% dos casos diagnosticados. Ainda assim, estamos a falar da segunda maior causa de morte em Portugal. Qual é a expectativa de todos, e acredito que o Dr. Vítor Rodrigues também tem essa expectativa, é que os cancros caminhem para aquilo que se designa de uma doença crónica. Isto é, tal como aconteceu com o HIV-Sida, em que já é possível um tratamento de controle da doença, oferecendo a todas as pessoas melhores níveis de vida, de qualidade de vida e uma vida mais longa. Felizmente, são hoje cada vez menos extraordinários os exemplos de pessoas extraordinárias que, superado uma doença oncológica, venceram nas suas atividades profissionais e até nas mais exigentes competições desportivas. Eu trouxe aqui 2 ou 3 exemplos para percebermos como a vida e a ciência têm melhorado. Por exemplo, agora que vamos ter uma final de um campeonato da Europa em Portugal, o holandês Arjen Robben superou um cancro quando tinha 20 anos e isso não o impediu de ser um dos melhores jogadores do mundo de futebol. A seleção brasileira, o seu capitão, campeão olímpico de voleibol, Gilberto Filho, venceu também um cancro quando era muito novo, bebê ainda. Enfim, podíamos ficar aqui a manhã inteira a dar exemplos desta superação.
A convicção de superação da doença oncológica, que já é mais do que uma esperança, foi exatamente o que levou o Grupo Parlamentar do Partido Socialista a apresentar um projeto de lei, aprovado na generalidade, apenas com a abstenção do PSD, do CDS-PP e do Chega, sobre o direito ao esquecimento, impedindo que no futuro pessoas que tenham vencido doenças graves, como o cancro, sejam discriminadas, não é? Por exemplo, no acesso ao crédito bancário ou à subscrição de seguros. Eu ouvi a vossa intervenção inicial e há uma questão que eu gostaria aqui de sublinhar. É que sempre que se registem ou forem, e quero também declarar que percebo o vosso ponto de vista, mas sempre que se registrem ou forem introduzidas alterações nos critérios da definição dos diferentes níveis de incapacidade, aquilo que é a leitura da AT é que será sempre reconhecido o benefício fiscal mais favorável ao utente. Este ponto é relevante porque garante a preservação dos direitos adquiridos, isto é, em caso da alteração de critérios, em caso da alteração da tabela nacional de incapacidades, será sempre aplicado o regime que mais benefícios traz ao doente. A questão aqui coloca-se nas avaliações temporárias, como o termo diz, são temporárias, e quando essa reavaliação sobre alguém a quem foi inicialmente identificada uma incapacidade superior a 60%, a segunda reavaliação médica, científica, clínica, é inferior. E, na verdade, esta questão, quando a AT agora interpreta que então não pode adquirir estes benefícios fiscais, coloca-nos uma questão, e é sobre esta que vou terminar, Sr. Presidente. É que pode-se dar o caso também de que duas pessoas com 31% de incapacidade usufruam de benefícios diferentes. Porquê? Porque inicialmente alguém teve uma incapacidade diagnosticada acima de 60%, felizmente teve uma evolução clínica e a sua saúde melhorou e foi-lhe numa reavaliação atribuída uma incapacidade de 31%, e aqui estão duas pessoas com igual incapacidade, mas com benefícios fiscais diferentes, o que coloca, desde logo também, um problema do ponto de vista da justiça na atribuição destes benefícios, e eu também queria pedir à Liga para pronunciar-se também sobre estas situações. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu vou saltar agora ao Grupo Parlamentar do PSD, a pedido do Sr. Deputado Malo de Abreu, que está noutra comissão, mas que ainda vem. E é a Sra. Deputada Paula Santos, faz favor, do PCP. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu queria cumprimentar a Liga Portuguesa contra o Cancro, agradecer também os elementos que partilham connosco nesta audição, e queria começar por dizer o seguinte: quando o PCP tomou conhecimento deste ofício da autoridade tributária, em que faz uma alteração de interpretação relativamente ao sentido da aplicação do atestado de incapacidades, prejudicial, neste sentido, prejudicial para os doentes, e é verdade, não só doentes oncológicos, de facto abrange todos os utentes, todas as pessoas que tinham uma incapacidade superior a 60% e que, na sequência da reavaliação, essa incapacidade tenha sido alterada para um valor menor e que não resulte da alteração da tabela que foi revista. De facto, foi com preocupação que olhámos para esta realidade e que tomámos conhecimento. E a primeira questão que se nos coloca é, tendo em conta que a legislação é a mesma, que é o Decreto-Lei 291/2009, de 12 de outubro, e que refere claramente que o grau de incapacidade resultante da aplicação da tabela vigente à data é mantido sempre de acordo com a declaração da Junta Médica e se mostra mais favorável ao avaliado. Portanto, o que aqui se coloca é que aquele que for o grau de incapacidade, aquele que for a situação mais favorável ao doente, era aquela que se deveria aplicar. E a questão que se coloca é que, sem alteração da legislação, houve uma alteração da interpretação por parte da autoridade tributária na sequência de um despacho do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, e não se compreende porquê, porque a base da legislação é exatamente a mesma.
E esta é a primeira dúvida e o que eu gostaria de colocar, obviamente não estou à espera que a Liga responda a esta pergunta, teremos também a audição com o Secretário de Estado e teremos a oportunidade de a formular e faremo-lo, mas o que eu gostaria de perguntar era se foram feitos por parte da Liga contactos quer com a autoridade tributária, quer com membros do Governo relativamente a esta matéria e o que é que vos foi explicado e que justificação foi dada para esta alteração de interpretação e que, como está à vista de todos, é de facto mais prejudicial para os doentes. Compreendemos perfeitamente a situação que nos coloca de que a perda destes benefícios fiscais, nomeadamente no âmbito do IRS e do IUC, como é óbvio, tem consequências no agregado familiar destes doentes, mas também é verdade o seguinte, não obstante, de facto, a evolução técnica e científica tem prometido avanços grandes no tratamento destas doenças e também de outras, mas a verdade é que, mesmo algumas delas podendo se tornar como doenças crónicas, isso que tem impactos do ponto de vista financeiro dos agregados familiares. Portanto, não podemos escamotear também esta realidade. Esta era a questão que gostaríamos de abordar aqui, porque consideramos que de facto há aqui uma injustiça grande, sem qualquer justificação para esta alteração e que de facto é bastante penalizadora. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Dr. Vítor Rodrigues e a Liga Portuguesa contra o Cancro. Na sequência daquilo que já foi dito, quando se tornou público através da Liga que estava a acontecer esta situação, o Grupo Parlamentar do CDS também dirigiu uma pergunta ao Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que agora teremos a ocasião de fazer pessoalmente já de seguida, porque enfim, compreendendo aquilo que já foi dito, quer na acessão de que quando há uma reavaliação e, portanto, uma reconsideração da percentagem de incapacidade abaixo dos 60%, é perfeitamente razoável considerar que se revejam as atribuições de benefícios quais sejam essas atribuições, porque, de facto, os pressupostos que implicam essa atribuição deixam de existir, portanto, eu compreendo que haja margem para fazer essa alteração, mas é também verdade, ou são também verdade outras duas coisas. A primeira tem que ver com este aspecto que já aqui foi referido, de em muitos casos a doença se tornar crónica e, portanto, sim, faz sentido rever, mas provavelmente não retirar completamente ou de uma forma, pelo menos, abrupta, os benefícios fiscais inerentes, os benefícios fiscais e outros inerentes, e por outro lado, há também uma questão da própria letra da lei, não é isto que a lei diz, não é? Pronto, e portanto, não pode ser por uma circular do Ministério das Finanças que se sobrepõe àquilo que a lei estipula e portanto, nesse caso abre-se um processo de revisão da lei para que se possa então fazer isto de outra maneira, considerando as especificidades, como disse de início, não só dos doentes oncológicos, mas das outras doenças abrangidas também por esta bitola. E, portanto, aquilo que eu gostava de saber é, segundo percebi, houve esta circular, esta alteração, esta reinterpretação do Ministério das Finanças, começou a circular em dezembro, em finais de 2019. Portanto, eu gostava de saber se houve alguma, de então a cá, se houve alguma conversa com as associações doentes para dar nota de que estava a ser perspectivada esta alteração, pelo menos para uma espécie de um alerta, um aviso à navegação, e se me sabe dizer se a retirada destes apoios está a ter impacto no apuramento do IRS, por exemplo, no caso no que diz respeito ao IRS, ao apuramento do IRS de 2020, que está a ser feito agora, ou se é uma coisa que vai ter efeitos para a frente e, portanto, que as pessoas ainda assim possam acautelar, como conseguirem, e prever o seu planeamento familiar do ponto de vista financeiro com esta informação. Portanto, no fundo, a pergunta é muito simples, é retroativo ou é para a frente? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PAN. Sra. Deputada Biana Cunha, faz favor, que participa à distância. Muito obrigada, Sra. Presidente. Obrigada.
Aproveito para cumprimentar desde já, cumprimento as senhoras e os senhores deputados e cumprimento, evidentemente, a Liga Portuguesa contra o Cancro. Aquilo que têm sido os dados que a Liga nos tem apresentado e relativos ao impacto que esta crise tem tido em doentes oncológicos, em doentes sobreviventes do cancro e nos seus familiares e cuidadores, são evidentemente muito preocupantes e relacionado com o motivo que nos traz cá hoje, ainda mais nos preocupa, evidentemente. Da parte do PAN, nós tínhamos apresentado um projeto de lei para garantir uma resposta eficaz das juntas médicas no modelo de avaliação de incapacidades, propondo até que no caso dos pedidos de avaliação de incapacidade que não tivessem resposta até 60 dias após o requerimento, os utentes fossem ressarcidos dos custos realizados com os respectivos tratamentos e com os cuidados de saúde necessários para o efeito. Infelizmente este processo ficou pelo caminho em sede de especialidade, portanto esta proposta não conseguimos avançar, mas gostaríamos de marcar a nossa posição e obter o feedback da Liga em relação a ela. Portanto, nós consideramos que faz todo sentido que as pessoas mantenham os benefícios enquanto tiverem evidentemente a patologia, mas que não se pode esquecer que muitas pessoas deixam de ter a capacidade financeira necessária precisamente pelo acrescer de encargos que tiveram ao nível da saúde, tratamentos, perdas laborais e, portanto, julgamos que deve haver sempre uma análise caso a caso para perceber das necessidades e do rendimento económico das pessoas e, mediante essa necessidade, garantir os apoios necessários por parte do Estado. Entendemos também que não se pode colocar em causa os benefícios e isenções obtidas por via fiscal e que esta situação tem que ser evidentemente acautelada e tratada atempadamente com os utentes. Também ao nível das juntas médicas, entendemos que há um caminho que evidentemente deveria ser feito, ou seja, as pessoas que já tiveram custos, já tiveram gastos sem qualquer apoio do Estado, devem evidentemente ser ressarcidas desses mesmos encargos. Gostaríamos que a Liga, se puder fazer algum comentário relativamente ao exposto, agradecíamos. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Passo agora a palavra à Liga para responder. Faz favor. Faz favor. Doutor Vítor Rodrigues, faz favor. Ouvir? Estamos. Faz favor. Peço imensa desculpa. Não é evidente que a maior parte das respostas serão dadas pela doutora Carla Barbosa. Eu só queria aqui reforçar 2 ou 3 pontos. O primeiro ponto é reforçar que nós não pretendemos colocar aqui uma perpetuação vitalícia, passa um bocadinho a redundância, dos chamados benefícios aos doentes oncológicos. É evidente que, felizmente, todos nós sabemos que a cronicidade é maior, que realmente os sobreviventes têm menos problemas do que tinham, mas realmente a focar que, para nós, não nos parece muito correto que, para a mesma legislação, haja diferentes interpretações. Por outro lado, respondendo também já a uma questão que foi colocada, não tivemos qualquer tipo de informação e aquilo que fomos sabendo foi através do contacto dos doentes que foram contactando o nosso apoio jurídico e que, inclusivamente, essa mudança progressiva da interpretação não foi uniforme ao longo do tempo, foi sendo feita por diferentes serviços. E também que haverá especificidades, como é evidente, as situações não são de modo nenhum iguais, pensamos que haverá especificidades que deveriam ser contempladas nesta situação. E se me permite, eu passar a palavra da doutora Carla Barbosa. Penso que me estarão a ouvir. Tenho que desligar o som. Muito bem. Eu vou tentar aqui, por uma questão de organização, responder sequencialmente às questões que, de facto, nos foram sendo feitas.
não sem antes aqui dizer que nós temos aqui um problema de fundo, um problema estrutural, desde logo, que é a aplicação de uma tabela nacional de incapacidades para a avaliação de um grau de incapacidade em situações para as quais ela não foi criada. Portanto, o ideal de toda esta situação seria, de facto, criar um regime de avaliação do grau de incapacidade destes doentes, dos doentes oncológicos e bem como também de outros doentes, adaptada à sua realidade e não aplicar aqui uma tabela que foi criada para avaliação de doenças profissionais e outras. Relativamente às questões que o senhor deputado do grupo parlamentar do PS nos colocou, de facto, ainda bem que hoje em dia cada vez mais temos casos de sucesso na luta contra o cancro. Eu não diria que há uma cura em absoluto, mas de facto são casos de sucesso. O senhor deputado refere-nos que de facto faz todo sentido e que a autoridade tributária tem vindo a sustentar a prevalência da avaliação mais favorável no caso em que há alterações de critérios. Portanto, reportando-se diretamente à sucessão de tabelas nacionais de incapacidades. Ou seja, aqueles doentes que foram avaliados segundo os critérios da anterior tabela nacional de incapacidade, tendo uma avaliação mais desfavorável já ao abrigo da nova tabela nacional de incapacidades, manteriam essa avaliação mais favorável. Mas permita-me recordar ao senhor deputado que a alteração que está aqui em causa, a alteração do Decreto-Lei 291/2009, é uma decorrência necessária de duas alterações legislativas fundamentais. De facto, o Decreto-Lei 352/2007, que alterou então a Tabela Nacional de Incapacidades no sentido de uma adequação concreta a vários âmbitos jurídicos, mas também a Lei 38/2004, que define as bases gerais do regime jurídico da prevenção, habilitação, reabilitação e participação da pessoa com deficiência. Quer isto dizer que este artigo, que foi inserido especificamente em 2009, relativamente à manutenção dos benefícios de que já se vinha a usufruir no caso de uma reavaliação mais favorável, não está dependente apenas da questão da sucessão das tabelas nacionais de incapacidades no tempo, conforme tentou aqui, de facto, dar a entender. Depois, permita-me dizer uma coisa, que é, eu não penso que haja uma situação de igualdade se estivermos perante um doente que tenha tido uma avaliação de um grau de incapacidade de 60%, que tenha tido uma avaliação favorável e que na reavaliação venha a ter o tal grau de incapacidade de 31%. E uma pessoa que faça uma avaliação inicial e nessa avaliação inicial tenha desde logo esse grau de incapacidade de 31%, porque isto é estar a esquecer todo o histórico da doença desta pessoa que já teve um grau de incapacidade superior. Portanto, estamos a comparar situações que não são comparáveis, que nos levam necessariamente a esquecer o histórico da doença, e a evolução aqui é de facto completamente diferente. Nessa medida, parece-nos que, de facto, o argumento que é utilizado e que nos foi transmitido, é um dos argumentos pela autoridade tributária, de que esta possibilidade de aplicação deste artigo do Decreto-Lei 291/2009, que nos diz que se deve considerar a reavaliação mais favorável apenas nos casos de sucessão das tabelas nacionais de incapacidade, falece, atento o pressuposto da própria publicação do diploma de 2009. Quanto à questão que nos foi colocada pelo grupo parlamentar do PCP, pela senhora deputada Paula Santos, a resposta
se foram feitos contactos, sim, foram realizados diversos contactos, foram realizados contactos diretamente para o gabinete do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e foram realizados contactos para a Autoridade Tributária e Aduaneira. Por parte do gabinete do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, nunca obtivemos qualquer resposta formal nem informal, tivemos sim uma resposta por parte da Autoridade Tributária. A resposta que nos foi transmitida por parte da Autoridade Tributária seria a de que esta nova interpretação lhes era possível, que era de facto possível fazer esta nova interpretação passado 10 anos e que se sustentava, no fundo, em dois fundamentos. O primeiro, que já acabei de referir e que, como salientei, na nossa perspectiva não merece credibilidade, que é o da sucessão das tabelas nacionais de incapacidades e que, portanto, o artigo referido de que a avaliação mais favorável deve ser aquela que prevalece, só se aplicaria às situações em que inicialmente tinha existido uma avaliação ao abrigo da anterior tabela nacional de incapacidades e a reavaliação já tinha acontecido ao abrigo da atual tabela nacional de incapacidades, e um segundo argumento que referia que estes benefícios fiscais todos os anos deveriam ser considerados como benefícios novos e, nessa medida, não caíam no âmbito de aplicação do referido artigo 4º, número 7, que diz que, nestas questões da reavaliação mais favorável, apenas se podem continuar a usufruir dos benefícios, direitos que já se vinham a usufruir, mas não, de facto, de direitos novos. Ora, também quanto a esta situação, nós não podemos concordar. De facto, o direito é um direito que se adquire e que se exerce pela primeira vez após a reavaliação, ou pós-avaliação. E nessa medida o direito é adquirido neste momento. É óbvio que, fruto da decorrência do próprio benefício de que estamos a falar, esses benefícios têm que ser, no fundo, analisados todos os anos para verificar a questão dos valores. Eu dou-vos aqui um exemplo que é levar esta interpretação ao extremo. Imaginem que vamos aplicar esta interpretação da autoridade tributária ao Serviço Nacional de Saúde. Cada vez que um doente destes for a uma consulta, então vamos considerar que também essa consulta é um direito novo e, portanto, nessa medida já não está isento das taxas moderadoras e vai ter que pagar as respectivas taxas moderadoras. E nesta perspectiva também nos parece que falece aqui este segundo argumento que nos é apresentado pela autoridade tributária de que considera que o artigo não é aplicável, já que este é um direito novo. Quanto à questão da senhora deputada Rita Bessa, do grupo parlamentar do CDS-PP, penso que parcialmente o senhor professor Vítor Rodrigues já terá respondido. De facto, não houve qualquer contacto no sentido de alertar que iria existir esta alteração de interpretação. Nós começámos a ter conhecimento destas alterações, desta alteração de interpretação em dezembro de 2019, quando começámos a ser confrontados com os primeiros doentes oncológicos a não ter o seu grau de incapacidade averbado pela autoridade tributária, e foi nessa altura que nós de facto tivemos conhecimento do despacho do senhor secretário de Estado e também do ofício circulado. E respondendo à segunda questão, sim, em 2019, uma vez que o despacho e o ofício circulado ainda é de 2019 e que já houve situações que não foram averbadas em 2019, já teve reflexo nesse ano em termos de IRS e no ano seguinte em termos de imposto único de circulação. Relativamente à questão da senhora deputada Bibiana Cunha, do grupo parlamentar do PAN, que nos coloca aqui questões quanto
às juntas médicas. Eu confesso-lhes que tenho alguns problemas em resumir aqui, neste espaço de tempo que temos, os problemas relativos às juntas médicas. As juntas médicas já estavam atrasadas de forma inaceitável antes da pandemia. Em algumas zonas do país já havia atrasos de 1 ano, não obstante o diploma que regulamenta de facto a emissão do atestado médico de incapacidade multiusos determinar que os serviços após a entrada do respectivo requerimento para a constituição de junta têm um prazo de 60 dias para a emissão do mesmo. Os constrangimentos são imensos, eram imensos, neste momento são ainda de facto maiores e não estão a funcionar bem. E não estão a funcionar bem, e eu alerto para esta questão, não estão a funcionar bem nem no regime normal, nem no regime provisório que, entretanto, foi aprovado através da Lei 14/2021, porque, de facto, há aqui uma total discricionariedade por parte das várias instituições quanto à interpretação dos referidos diplomas. Obrigada, doutora Carla Barbosa. Não sei se algum dos senhores doutores quer ainda usar da palavra ou se passamos para outra ronda. Bem, então penso que estamos em condições de dar início a uma segunda ronda. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. A senhora deputada Susana Amador, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Saúdo todos os colegas parlamentares e a delegação da Liga Portuguesa contra o Cancro, reconhecendo mais uma vez o trabalho meritório e a dimensão social, cívica e ética do vosso trabalho. Queria, nesta ronda final, no fundo, dizer que temos algumas expectativas que no diploma que o Governo está a preparar, que está em curso e que está em circulação, Conselho de Ministros, este diploma é um diploma que vai fazer uma revisão profunda às juntas médicas, que visa simplificar as mesmas e torná-las mais céleres e que igualmente estará previsto a dispensa da avaliação presencial para um conjunto de incapacidades, substituindo-se por essa via uma mera avaliação documental. E, portanto, nessa sede estamos certos que algumas das questões aqui colocadas podem ser dirimidas e podem inclusive ser clarificadas. Julgo também, e teremos a seguir a reunião com o Sr. Secretário de Estado, que toda a interação e explicações e informações que têm que ser feitas ainda sobre este assunto serão efetuadas, por forma a que não existam qualquer tipo de dúvidas interpretativas em relação às questões que colocaram. Porque, efetivamente, nós temos dois tipos de incapacidades, aquelas que, infelizmente, são definitivas e logo os atestados têm caráter permanente e duradouro, e aquelas que são sujeitas a avaliações periódicas. Infelizmente, que nessas avaliações periódicas há evolução positiva do doente, porque foi aqui enfatizado, no que diz respeito à doença oncológica, a sobrevida do doente, a inovação terapêutica, fruto de medicamentos inovadores e novas terapêuticas permitiram, de facto, não só uma qualidade de vida do doente, como, de facto, uma sobrevida que foi bem avançada nos últimos anos. E essa é uma boa notícia para o doente, no sentido que pode recuperar em pleno ao trabalho, poder também dispor de rendimentos maiores nessa perspectiva, e os benefícios fiscais, de facto, existem para compensar essa perda de rendimento, que numa fase aguda da doença não é possível que a mesma possa, de facto, ser assegurada. E essa evolução positiva é também um bom sinal daquilo que aconteceu no ponto de vista da doença do doente, não escamoteando o seu histórico e as questões, obviamente, que permanecem ao longo da vida, mas que em termos de despesas de saúde podem também ser dedutivas em termos de IRS. Mas, como disse, espero sinceramente que possamos evoluir e que estas situações fiquem clarificadas, quer em sede do novo diploma, quer em sede da audição que faremos de seguida. Mais uma vez, muito obrigada e as saudações à Liga Portuguesa contra o Cancro. Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora ao Sr. Deputado Maloda Abreu. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Peço desculpa por não ter feito a intervenção na primeira ronda, mas tive que estar noutra comissão simultaneamente e não consegui estar aqui a tempo. Mas, de qualquer modo, não posso deixar de cumprimentar o meu querido amigo e colega, o professor Vítor Rodrigues, Presidente da Liga Portuguesa contra o Cancro,
e começar por dizer exatamente que o problema que esta Comissão hoje aqui discute e as audições que aqui têm lugar resultam de um despacho do Sr. Secretário dos Assuntos Fiscais que vamos ouvir a seguir, e isso importa-nos porque sabemos bem a posição da Liga, essa tem sido muito difundida, e despacho esse que reinterpreta a legislação em vigor sobre benefícios fiscais num sentido, e queremos sublinhar isto, sublinhar atrás de cheio, que prejudica e retira esses benefícios a muitos dos doentes que tinham um grau de incapacidade fiscalmente relevante. Não bastam expectativas, Sra. Deputada, é preciso de facto vermos acontecer. Expectativas, 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 está o inferno cheio. O PSD considera que este despacho do Governo põe seriamente em causa a segurança jurídica, viola direitos adquiridos e é, sobretudo, profundamente desumano. Veja-se bem que nem durante a famigerada governação de que tanto se fala do Governo da Troika, estes benefícios fiscais dos doentes oncológicos e outros, mas igualmente em casos de patologias graves causadoras de incapacidade de 60% ou mais, foi posto em causa. Deve, pois, o Governo, do nosso ponto de vista, revogar este despacho, reconhecendo a desumanidade que está a impor a milhares de doentes portugueses. Finalmente, Sra. Presidente, o que eu gostaria de perguntar à Liga Portuguesa contra o Cancro, que se saúda pela iniciativa ter demandado o Parlamento, se já ponderou também apresentar queixa à Provedoria de Justiça, talvez um dos órgãos de Estado mais vocacionados para compreender e acolher as preocupações de justiça que nós vemos aqui presentes. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor. Obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, novamente as e os representantes da Liga Portuguesa contra o Cancro. Eu devo dizer que começo a ficar preocupado, se calhar, com o engarrafamento nas vias de circulação do Governo, porque nós, desde novembro, que ouvimos que está em circulação legislativa no Governo, algo que vai resolver as questões dos atestados multiuso e das juntas médicas. Foi, aliás, essa a razão que levou o PS a votar contra a maior parte das propostas que aqui foram feitas para tornar automáticas as emissões de atestados multiuso. Verdade é que estamos quase em junho e aquilo que está quase para sair continua a não sair e os doentes continuam a ser prejudicados. E o mesmo parece agora passar-se com este despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que, como foi aqui provado pela Liga Portuguesa contra o Cancro, está a ter consequências graves na vida de muitos doentes, oncológicos e outros, que claramente não teve em conta aquilo que é a história da doença oncológica ou outras doenças graves, que claramente não teve em conta que não estar em fase ativa não é o mesmo de não ter consequências da doença, sejam elas físicas, psicológicas, económicas e financeiras. E, portanto, é um mau despacho que faz uma reinterpretação que está a prejudicar pessoas, que não teve em conta a situação específica da doença destas pessoas e convém, se calhar, a reconhecer isso e não estar a utilizar argumentos que não fazem sentido nenhum, como este argumento de o despacho garante que se houver alteração dos critérios prevalece na mesma avaliação mais favorável. Foi já dito pela Liga que isso não existe, que isso não faz sentido nenhum. Portanto, eu termino com isto. Eu creio que a única solução, e é isso que agora vamos falar com o sindicato, com o secretário de Estado, é realmente o Governo e o Partido Socialista voltar atrás, pronto, reconhecer que fizeram asneira, que não mediram bem as consequências e não acrescentar argumentos a algo que não faz sentido nenhum. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do PCP, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Para já agradecer também as respostas e os novos elementos que trouxeram, mas a verdade é que mesmo estas justificações por parte da autoridade tributária não são resposta à questão que se coloca, não é? Ou seja, aquilo que nós identificamos é que, a partir da mesma legislação, houve uma alteração de interpretação para pior
ou seja, para pior no sentido dos doentes, de retirar direitos que estão previstos no Decreto-Lei de 2009 e que, por um despacho, se procura alterar esses mesmos direitos. Eu gostaria ainda de fazer uma outra referência muito breve, que se prende com o acesso e as dificuldades às juntas médicas para a avaliação das incapacidades. De facto, tem havido uma inação por parte do Governo. Foi aqui referida que está prometida uma legislação, mas a verdade é que nem se resolve o problema, nem há legislação. E aquilo que foi aprovado na Assembleia da República, até por iniciativa do PCP, de procurar que a emissão do atestado para os doentes oncológicos fosse automático, apesar de estar publicado já desde abril, ainda nem sequer está em implementação, e isto é algo que nos preocupa de facto bastante. Não fazem e criam obstáculos para a aplicação daquilo que foi aprovado na Assembleia da República, e consideramos de facto relativamente a esta matéria um conjunto de preocupações grandes e de intervenção que é necessária para assegurar os direitos que a legislação prevê aos doentes. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo então a palavra à Liga para responder e para concluirmos esta audição, que desde já agradeço. Faz favor. Muito obrigada, Sra. Deputada. Quanto à questão da evolução positiva da doença, permitam-me dizer, ainda bem que assim é, ainda bem que há uma evolução positiva da doença, mas o facto de existir uma evolução positiva da doença não quer dizer que deixem de existir, de facto, aqui necessidade de gastos económico-financeiros decorrentes da existência da doença. Depois, referir-vos aqui uma questão, e é isto que nós temos que ter em consideração. Nada na lei mudou em absoluto. E nós não nos podemos esquecer que existem vários documentos da própria autoridade tributária, nomeadamente uma informação vinculativa de 2016, que refere especificamente que, no caso dos atestados médicos, mantêm-se válidos desde que certifiquem capacidades definitivas e justifica-se o reconhecimento da manutenção do grau de incapacidade anteriormente certificado para os previstos no número 5 do artigo 87 do Código do IRS. O despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, número 187 de 2012, que é claro, com a mesma legislação ao referir que nas situações de revisão ou reavaliação de incapacidade, sempre que resulte desse procedimento a atribuição de grau de incapacidade inferior ao anteriormente certificado, mantém-se inalterado esse outro, mais favorável ao sujeito passivo, desde que respeita a mesma patologia clínica, e uma resposta, inclusive, aqui já da Direção de Finanças de Coimbra a um pedido efetuado pelo Núcleo Regional do Centro da Liga Portuguesa contra o Cancro, que corrobora isto que já vos acabei aqui de referir. Nós não temos aqui alteração de legislação absolutamente nenhuma. Temos, de facto, a mesma legislação com uma interpretação diferente, que não se percebe, que não é de todo justificada e que não pode ser aceitável. Quanto à questão da Provedoria de Justiça, a questão colocada pelo Sr. Deputado Malauda Abreu, do Grupo Parlamentar do PSD, nós, de facto, recorremos à Provedoria de Justiça, pedimos um parecer quanto a esta questão, mas, no fundo, houve um pedido feito diretamente pela Liga Portuguesa contra o Cancro, houve depois alguns pedidos feitos através de nós, de utentes da Liga Portuguesa contra o Cancro, e tivemos respostas que vão em sentido contrário. Na resposta que nos foi dada diretamente, a Provedoria de Justiça diz que entende a posição da autoridade tributária, que pode fazer uma interpretação nova da lei e que, nessa medida, pode considerar-se, então, a questão do direito novo, colocando totalmente de lado a questão da sucessão das tabelas nacionais de incapacidade, mas, por outro lado, depois, respondendo a casos concretos de utentes da Liga, de facto, já admite que esta nova interpretação não é adequada
e que, portanto, não deveria ser aplicado este despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e o respectivo ofício circulado da autoridade tributária. Senhor Professor? Peço desculpa, gostava só de mais um ou dois aspectos. Primeiro que tudo, gostava de agradecer, porque isto tem sido um processo ao longo dos anos, agradecer aos vários governos e a todos os senhores deputados todo o trabalho que tem sido feito para facilitar o dia-a-dia destes doentes, e nomeadamente em momentos particularmente difíceis da sua situação de saúde. Mas também lamentar que as várias interpretações têm sido feitas para a mesma legislação e se realmente a legislação não está bem, deve ser modificada, obviamente. E por último, apenas, e já que se falou no problema dos atestados médicos multiuso, realmente é uma situação que já está há muito tempo, há muitos meses, há mais de um ano, e que realmente são situações que podiam perfeitamente ser ultrapassadas através de uma regulamentação própria, mais adequada, através de maior rapidez de atuação, mas realmente eu penso que vamos ter de olhar para que podemos tratar de igual aquilo que é igual, mas temos de tratar de maneira diferente aquilo que é diferente. E a doença oncológica são vários tipos de cancro, as situações das pessoas são vários tipos de situações e penso que nós, como sociedade, apesar de todo o apoio que vamos dando, nós, sociedade, a todos os doentes, eu penso que deveríamos ter um bocadinho mais de atenção para algumas especificidades que não são às vezes tão específicas, são para muita gente, mas realmente a terem atenção a este conjunto de coisas. De qualquer maneira, em nome da Liga Portuguesa contra o Cancro, nós gostaríamos de agradecer novamente esta audição, a oportunidade que deram de exprimir alguns dos nossos pontos de vida e desejar maiores felicidades na continuação do vosso trabalho. Bom dia e obrigado. Muito obrigada. Chegamos assim ao fim desta audição. Agradeço ao Sr. Professor Vítor Rodrigues, à doutora Carla Barbosa e a todos da Liga que têm contribuído para melhorar a vida dos doentes oncológicos. Na parte que nos toca, disponham sempre que for necessário. No âmbito legislativo, no âmbito da fiscalização, são essas as nossas competências. E agradeço desde já, desejando votos de boa saúde para todos e, senhoras e senhores deputados, não se ausentem porque vamos dar início à outra audição com o senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Sim. Senhoras e senhores deputados, temos que, afinal, fazer aqui um compasso de espera para vermos se está tudo em condições para darmos início à segunda audição. É presencial? Ainda não tenho a certeza.